Olha só, essa semana que passou nós tivemos aí um bloqueio do aplicativo WhatsApp, né, de comunicação, mensagem instantânea para celular, decretada por um juiz lá de Sergipe que queria obter algumas informações a respeito de alguns usuários desse aplicativo para fins de investigação. E aí, como a empresa não enviou essas informações, ele ordenou que o serviço fosse suspenso em território nacional durante 72 horas. Isso já foi revogado, nós já estamos utilizando de novo, ainda bem. Mas o que eu quero dizer aqui é sobre o Marco Civil da Internet. O Tribunal de Justiça lá de Sergipe emitiu uma nota explicando que a decisão foi tomada com base no Marco Civil da Internet, nos artigos 7, 10, 11, 12, 15, alguma coisa assim. E de fato, pelo que tudo indica, esses artigos dessa respectiva lei pressupõem exatamente isso. Eu acho engraçado que quando foram aprovar essa lei há tempos atrás, deputados, artistas, youtubers, os chamados intelectuais aí dessa gente progressista e tal, e eu não entendo porque são chamados intelectuais, porque intelectualidade, intelectuais pressupõem alguma forma de intelecto, o que não é o caso, mas de toda forma são chamados de intelectuais e tal. Bom, tudo bem. Eles diziam, propagandeavam, que era necessário que nós realmente aderíssemos a esse Marco Civil da Internet, fosse aprovado, porque ele proibiria o bloqueio dos serviços, ele defenderia os interesses dos usuários, aquela coisa toda, aquela cascata toda um monte de gente pomposa, com um discursinho manso, assim, todo mundo falando um monte de atrocidade, mas de uma maneira tão bonitinha que quem não sabe, os incautos, infelizmente, que não sabem do que se trata, acabam sendo levados na conversa. Bom, muito bem. Então, eu posso garantir para vocês o seguinte, eu não sou advogado, não sou jurista de nenhuma instância, nem nada do tipo, mas eu também não sou analfabeto, tá? Nem a estrito sensu e nem a lato sensu. Então dá para dizer que eu consigo interpretar minimamente um texto, ou pelo menos uma lei, né? E é isso que eu vou convidá-los a fazer comigo. Eu vou ler aqui, claro, não tudo, alguns pequenos trechos do Marco Civil da Internet, no qual foi baseada essa decisão, e mostrar para vocês que o Marco Civil da Internet, sim, é responsável pela possibilidade da suspensão dos serviços. Serviços como Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. Tudo isso está incluso aqui. Eu acho um absurdo que até mesmo juristas apareceram aí falando não, mas isso não tem nada a ver com o Marco Civil da Internet, o Marco Civil assegura os direitos dos usuários, isso é um excesso e não sei o quê. Mas ora, vamos ler a porra da lei então. Então eu vou começar para vocês lendo aqui uma pequena parte do artigo 7, porque ela vai ser útil mais à frente. Então aqui, ó, capítulo 2, dos direitos e garantias dos usuários. Artigo 7º. O acesso à internet é essencial ao exercício de cidadania e ao usuário são assegurados os seguintes direitos. 2 pontos. Eu vou ler 1, 2 e 3 aqui para vocês. Inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Ou seja, garantia da privacidade do sujeito, sendo ela inviolável. Porém, no parágrafo seguinte, inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial na forma da lei. Na condição seguinte aqui, inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial. Ou seja, isso está bem claro aqui. Não pode ser vazadas as informações do sujeito, não podem ser repassadas, salvo por ordem judicial. Aí a gente pula para o artigo 10º, que fica no capítulo 3, seção 2, artigo 10º. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso e aplicações de internet de que trata esta lei, bem como dados pessoais e de conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas. Aqui é mais uma repetição do que já foi dito antes, né? O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal mediante ordem judicial, na forma do disposto da seção 4 desse capítulo, respeitando o disposto no artigo 7º, ou seja, aquele artigo que nós lemos anteriormente, que é mantido em sigilo até que haja uma ordem judicial que mande o contrário. O conteúdo das comunicações privadas somente poderá ser disponibilizado mediante ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, respeitado o disposto dos incisos 2 e 3 do artigo 7º. Bom, aqui de novo é mais uma repetição do que nós já dissemos. Bom, e aí tem mais alguns aqui, mas que não são necessariamente relevantes para isso que nós estamos falando. E aqui, artigo 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet, podia ter uma vírgula aqui para me ajudar, em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade,
à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros. Isso se aplica aos dados coletados em território nacional e ao conteúdo das comunicações, desde que pelo menos um dos terminais esteja localizado no Brasil. Também aplica-se mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou pelo menos uma integrante do mesmo grupo econômico possua estabelecimento no Brasil. Ou seja, o artigo 11 é um artigo que enquadra, por exemplo, o WhatsApp, que presta serviço aqui no Brasil e tudo mais, nessas regras que estão sendo estabelecidas. E aí nós podemos pular para o artigo 12, que prevê as punições para caso ocorra o descumprimento dessas regras. E aqui é muito claro, ó. Sem prejuízo das demais sanções cíveis, criminais ou administrativas, as infrações às normas previstas nos artigos 10 e 11, anteriormente citados, ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções, aplicadas de forma isolada ou acumulativa. A primeira, advertência com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas. A segunda, multa de até 10% do faturamento do grupo econômico no Brasil no seu último exercício, excluídos tributos, considerados, blá blá blá, algumas condições específicas. 3. Suspensão temporária das atividades que envolvam os atos previstos no artigo 11. Quarta punição possível. Proibição de exercício das atividades que envolvam os atos previstos no artigo 11. Quais são os atos previstos no artigo 11? Ou seja, primeiro aqui está claro que é possível, aqui existe uma condição para que se suspendam os serviços e até para que se proíba o serviço aqui no Brasil, conforme o descumprimento dessas leis. E isso está absolutamente claro. A condição é atividades que envolvam os atos previstos no artigo 11, no artigo 11º. Qual que é o artigo 11? É aquele que nós já lemos. Qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros e dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações na internet, que deverão obrigatoriamente respeitar a legislação brasileira e os direitos de privacidade, a proteção dos dados pessoais e o sigilo das comunicações privadas e dos registros. Qual é a legislação brasileira que fala a respeito disso? Inclusive, esta lei do Marco Civil da Internet. E, ao mesmo tempo, está previsto nessa mesma lei que toda essa privacidade, toda essa guarda desses dados é até o momento em que uma ordem judicial exija o seu descumprimento, exija que essas informações sejam repassadas. Então, não julgando a proporcionalidade da punição que o juiz estabeleceu, mas apenas à luz do texto, do que está escrito pela lei, o descumprimento dessa norma pode sim levar à suspensão ou até mesmo à extinção, à proibição do serviço em território nacional. Não há nada que impeça. E, portanto, o Marco Civil da Internet é sim responsável pela suspensão do serviço, se o juiz decidir que assim seja. Não é? Então essa é a grande conquista do Marco Civil da Internet. Tá certo? Um beijo enorme a todos vocês e até a próxima.